Uma das maiores coisas que podemos encontrar no universo são os buracos negros. Em contraste com coisas como planetas ou estrelas, eles não têm limite de tamanho físico conhecido e podem literalmente crescer infinitamente. Embora na realidade, coisas específicas precisam acontecer para criar diferentes tipos de buracos negros, desde os mais pequenos até os maiores. Eu sou Gabriel Souza e hoje eu apresento os maiores buracos negros já descobertos. Então, vamos lá! Um buraco negro é uma coisa muito estranha. Tanto que por dentro, as leis da física que conhecemos param de funcionar. Em sua teoria da relatividade, Einstein previu como os buracos negros são formados. Quando uma estrela massiva morre, ela deixa um núcleo remanescente menor para trás. Se a massa do núcleo for pelo menos 3 vezes maior que a massa do nosso Sol, a gravidade supera todas as outras forças e transforma o núcleo em um buraco negro. Mas não se deixe enganar pelo nome. Um buraco negro não é um buraco, mas sim uma enorme quantidade de matéria compactada em um espaço muito pequeno. Bom, por agora estamos interessados em encontrar o maior de todos eles. Vamos começar com os buracos negros estelares. Para fazer um buraco negro, precisamos comprimir matéria suficiente para que ele colapse em si mesmo. Depois disso, quanto mais massa jogamos nele, maior ele se torna. O menor buraco negro conhecido tem 2,7 vezes a massa do Sol, que funciona como uma esfera com cerca de 16 km de diâmetro, grande o suficiente para cobrir a cidade de Paris. Outro buraco negro leve é o companheiro do V723 Moon, ou V723 Monocerotis, uma estrela gigante vermelha. Esta estrela é 24 vezes maior que o nosso Sol, com 30 milhões de quilômetros de diâmetro. O buraco negro em si emite raios-x com apenas 1 bilionésimo do brilho máximo que os astrônomos esperariam em um disco de acreção. O buraco negro tem apenas 17,2 km de largura. Esta pequena coisa intimidando a estrela é tão pequeno que mal posso mostrá-lo em comparação. V404 Cygni. Outro sistema binário que consiste em uma estrela e um buraco negro, localizado a 7.800 anos-luz de distância na constelação de Cygnos. O buraco negro tem 9 massas solares, e sua estrela companheira é uma gigante variável da classe K. O buraco negro no sistema V404 Cygni está a puxar ativamente material de uma estrela companheira, com cerca de metade da massa do Sol, para um disco em torno do objeto invisível. M33X7. Esse buraco negro é um dos maiores de massa estelar conhecidos. Localizado na galáxia do Triângulo, ele atualmente gasta seu tempo devorando uma gigante azul de 70 massas solares, pouco a pouco, enquanto toda a matéria roubada circula em direção ao buraco negro como água. O atrito aquece a temperaturas altas o suficiente para brilhar 500 mil vezes mais que o nosso Sol. E ainda assim, M33X7 tem apenas 15,65 massas solares e 92 km de largura. Para ter uma unidade para trabalhar aqui, usaremos a massa do nosso Sol, cerca de 2 milhões de trilhões de quilos. Existem alguns buracos negros que conseguiram crescer muito mais do que qualquer buraco negro estelar moderno, várias milhares de vezes a massa do Sol e mais largo que toda a Terra. Esses buracos negros podem ter se tornado as sementes para os buracos negros supermassivos. Então, agora chegamos aos reis do nosso universo,
os maiores corpos individuais existentes. Eles existem no centro da maioria das galáxias, e eles são monstruosos. Sagitários A. Na nossa galáxia, a Via Láctea, temos o Sagitários A estrela, um buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de massas solares, que é calmo e recolhido e apenas faz o seu trabalho. Ele fica perto da fronteira das constelações de Sagitário e Escorpião, a 25.640 anos-luz da Terra. Os cientistas comprovaram sua presença através das observações da estrela S2, que orbita o Sagitários A. Porém, seu raio ainda é apenas 17 vezes o do nosso Sol, menor do que a maioria das estrelas gigantes, mas milhões de vezes mais massivo. Signos A. Podemos dizer que, neste ponto, os buracos negros se tornam tão grandes que as estrelas parecem ridiculamente pequenas comparadas a eles. A galáxia Signos A tem um supermassivo buraco negro com 2,5 bilhões de massas solares e 14,7 bilhões de quilômetros de largura. O que significaria que, se tomasse o lugar do nosso Sol, engoliria todos os planetas e se estenderia até a metade do nosso sistema solar. Está devorando tanta massa e material que gira seu disco em uma espécie de funil magnético, expelindo gás fazendo tremendos lóbulos de rádio, elevando-se sobre a galáxia com 500 mil de anos-luz de diâmetro. M87. Outro buraco negro supermassivo bem grande fica na galáxia mais bagunçada ainda, chamado M87. Ele tem 6,5 bilhões de massas solares e foi o primeiro buraco negro que obtivemos uma foto real, ou melhor, do gás brilhante ao seu redor. Esta esfera de escuridão é tão grande que cobre todo o nosso sistema solar. M87 é um gigante 2.000 vezes maior do que o Sagitários A. Messier 87 é uma galáxia elíptica gigante que fica a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. Mas, acredite, existe uma classe ainda maior desses objetos. Buracos negros ultramassivos. Agora chegamos aos buracos negros mais massivos, talvez os maiores corpos únicos que já existiram. Esses buracos negros comeram tanto que eles cresceram para dezenas de bilhões de massas solares. Eles são conhecidos como quasares, com um disco de acreção brilhando mais do que milhares de galáxias cheias de estrelas. H1821-643. Ele é um quasar na constelação de Draco. Ele está situado em um cluster de fluxo de resfriamento maciço e forte. Em outras palavras, um aglomerado de galáxias que está esfriando rapidamente. Os astrônomos em 2014 identificaram o H1821-643 como o buraco negro mais massivo, com uma massa precisamente medida, com 30 bilhões de massas solares. Claro, vários outros buracos negros são possivelmente mais massivos, mas têm estimativas de massa menos precisas. Segundo vários cálculos, o diâmetro deste buraco negro é de cerca de 1.150 unidades astronômicas, que é cerca de 14,5 vezes o diâmetro da órbita de Plutão. S50014-81. Este é um blazar extremamente violento e hiperluminoso, uma espécie de quasar que tem seus jatos apontados diretamente para nós. Está localizado a 12 bilhões de anos-luz da Terra, na constelação de Cefeus. Ele possui colossais 40 bilhões de massas solares e um diâmetro de 236 bilhões de quilômetros.
O buraco negro central do quasar devora uma quantidade extremamente grande de matéria, equivalente a 4.000 massas solares de material a cada ano. A luminosidade do quasar é, portanto, cerca de 300 trilhões de vezes a do Sol, ou mais de 25.000 vezes mais luminosa do que todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea combinadas. Ok, vamos acabar com essa competição insana e chegar ao Rei dos Reis. TOM 618. Um buraco negro que podemos observar consumindo galáxias inteiras. Ele está brilhando com um brilho de 100 trilhões de estrelas visíveis, a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância. Ele tem incríveis 66 bilhões de massas solares. Um buraco negro tão grande que levaria uma semana para a luz atingir a singularidade depois de cruzar o horizonte de eventos. Cerca de 11 sistemas solares poderiam ficar dentro dele lado a lado. Pode muito bem ser o maior corpo único do universo, mas na realidade é provavelmente ainda maior, já que o TOM 618 está tão longe que só vemos ele como ele era há 10 bilhões de anos atrás. Em qualquer caso, os buracos negros são assustadores, misteriosos e gigantescos. Eles estarão aqui depois que todo o resto do universo morrer e crescer cada vez mais. Bom pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam? Se gostou, então deixa o seu like. E se não é inscrito, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal não custa nada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.